Atualmente, muitas religiões entendem que a celebração da morte de Cristo é um sacramento, ou seja, é uma prática religiosa que dá à pessoa a graça de Deus ou o perdão pelos seus pecados. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Será que nós não temos que ter a fé, então, em Jesus para receber o perdão pelos nossos pecados? É isso que a Bíblia ensina, e não por meio de uma cerimônia religiosa. Nesse discurso nós vamos ver 3 pontos que vão nos ajudar a entender por que as testemunhas de Jeová fazem a celebração da morte de Cristo de uma maneira diferente. Primeiro é a frequência em que realizamos esta celebração. Segundo, quando e o horário. E terceiro, quem come o pão e bebe o vinho. Mas qual é o objetivo desta celebração? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas 22, 19, que vai nos ajudar a entender um pouquinho. Lucas 22, 19 diz assim: Ele pegou também o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Vejam bem, persistam em fazer isso em memória de mim. Memória de quem, então? Em memória de Jesus. Então, essa celebração, ou a ceia do Senhor, fica evidente que é para lembrarmos de Jesus e mostrarmos a gratidão pelo sacrifício que Ele fez por nós. Mas em qual frequência devemos fazer essa celebração? Existem muitas opiniões diferentes com relação à frequência. Muitas pessoas acham que elas podem fazer uma vez por mês, ou talvez uma vez por semana, ou alguns ainda podem fazer várias vezes no mesmo dia. Mas Jesus, quando celebrou a ceia do Senhor, foi na mesma data que os judeus celebravam a Páscoa. E Ele morreu neste dia. Então, isso não foi um acaso, né? A Bíblia compara o sacrifício de Jesus com o sacrifício do Cordeiro Pascual. A Páscoa é celebrada uma vez por ano. E da mesma forma, os primeiros cristãos realizavam a celebração uma vez por ano. E é por isso que as testemunhas de Jeová celebram conforme a Bíblia nos orienta, né? O pão e o vinho, na celebração que Jesus instituiu, Ele usou o pão sem fermento e o vinho tinto, que tinha sobrado da refeição pascual. Mas nós seguimos esse mesmo exemplo também. O pão sem fermento e o vinho tinto, usados na celebração, são os emblemas, né? Ou símbolos da carne de Jesus e do sangue de Cristo, né? Já algumas religiões usam pão com fermento, mas o fermento muitas vezes é o símbolo do pecado e da corrupção. Notem também, irmãos, aqui com relação ao horário e quando devemos fazer esta celebração, convido os irmãos aqui a lerem também Levítico 23 e o versículo 5. O versículo 5 diz assim: No primeiro mês, no dia 14 do mês, entre o pôr do sol e a noite, haverá a Páscoa. Então, no calendário judaico, o primeiro dia do mês de Nisan coincide com a lua nova astronômica. Mas não era essa a técnica usada no primeiro século. O mês começava no dia em que se podia ver a lua nova pela primeira vez em Jerusalém, o que poderia ser um ou mais dias depois da lua nova astronômica. E essa é uma das razões pelas quais as testemunhas de Jeová celebram dessa forma. Um ponto interessante com relação também ao pão e o vinho: quem come o pão e bebe do vinho? Quando as testemunhas de Jeová celebram a ceia do Senhor, poucos participam dos emblemas, ou comem do pão e bebem do vinho. Conforme o texto de Hebreus 9:15, que menciona sobre o novo pacto e os chamados. A participação dos emblemas dessa celebração é reservada aos que fazem parte do novo pacto que Jesus estabeleceu. Então, apenas aqueles que foram chamados de uma maneira especial por Deus têm a esperança de reinar junto com Cristo no céu e reinar, né? Vão participar desses emblemas.
Já os chamados, que são as pessoas que têm a esperança de viver aqui na terra, não comem do pão e nem bebem do vinho. Estão presentes nas celebrações apenas para dizer um obrigado a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por todos nós. Então, irmãos e amigos, façamos exatamente do modo como Jesus nos ordenou, do mesmo modo como está na Bíblia, para que possamos demonstrar a obediência e principalmente a gratidão que temos pelo sacrifício mais puro, o maior ato de amor já feito pela humanidade, para que nós tivéssemos novamente a chance de ter uma vida em paz e feliz.